Vamos ao debate, hoje com Ana Catarina Mendes e com o António Leitão Amaro. Sejam bem-vindos, boa noite. António, toda esta indefinição num processo que já se arrasta há tanto tempo, deve merecer que tipo de reflexão ou deve ajudar a que seja tirada que lição de tudo isto? Boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma enorme preocupação e incerteza, mas não apenas incerteza com o desfecho, porque esta sucessão de votações, a única coisa que nos diz é que não há nenhum cenário escolhido, nem nenhum cenário excluído. Verdadeiramente, continua tudo em cima da mesa ao fim de tanto tempo. Mas eu diria que o mais preocupante até é que os instrumentos todos da democracia parlamentar representativa britânica para tomada de decisões estão profundamente abalados e afetados. Explicando. Esta que é a democracia representativa parlamentar mais antiga tem uma lógica de funcionamento muito decisão de base parlamentar, mas numa lógica maioritária há sempre um partido, uma força dominante por força do método eleitoral, e a verdade é que hoje os dois bancos, as duas bancadas, estão completamente rasgadas ao meio, ou em várias partes, aliás, e já vou falar nisso também. E, portanto, contar que o processo de diálogo parlamentar entre duas forças com lideranças claras produz alguma coisa, não está a funcionar e não é possível neste momento, à data de hoje, na situação em que o Reino Unido atingiu. Primeiro. Segundo, o papel dos partidos, enquanto partidos políticos, isso acontece em todas as democracias, também uma como a nossa, que tem um pendor parlamentar mais mitigado e maior relevo presidencial e do executivo, mas no caso, em todas as democracias, os partidos têm uma função de, perante questões muito complexas, procurar encontrar caminhos, sintetizar opiniões diferentes, aqueles que, neste caso, queriam ficar, ou os que gostavam de sair de uma forma moderada ou mais radical, e sintetizar e encontrar caminhos. A verdade é que os dois grandes partidos históricos britânicos, os dois enormes partidos britânicos, nenhum deles consegue apresentar uma solução. Nem os conservadores, nem os trabalhistas andam completamente desorientados, ambos, sem apresentarem soluções. E, portanto, os partidos, enquanto instituições de síntese e de proposta de soluções claras aos cidadãos, estão em claro falhanço. Em terceiro lugar, nós partimos de uma situação em que o povo e os deputados estavam divididos entre ficar e sair, e hoje já não estamos divididos em dois grupos, estamos divididos em três. Entre os que querem ficar na União Europeia, os que querem sair sem acordo, o chamado hard Brexit, ou os que querem sair com um acordo de algum modo de integração, o soft Brexit. E cada um destes três grupos, que está nos dois lados dos dois partidos, acha que tem ainda a hipótese de ganhar se juntar a si o outro. Ou seja, os que querem sair com o acordo acham que os que querem sair na mesma, um desses lhes vão juntar para derrotar o FICA. Os que FICA acham que conseguem juntar os soft Brexiteers contra os hard Brexiteers. E, portanto, os mecanismos de diálogo político e parlamentar, papel partidário e até uma clareza na opinião pública, que é outra função importante, e o Reino Unido tem esse papel muito importante de uma opinião pública e de um espaço público de comunicação forte, está completamente dividido e sem instituições e mecanismos que estejam a funcionar para encontrar uma solução. E, portanto, há a velha lição que nós sabemos desde há anos de que instrumentos referendários em questões políticas complexas são não apenas completamente desadequadas para dar respostas, porque na prática nós tínhamos a escolha entre ficar ou diziam-nos sair, mas sair, ou disseram aos britânicos, só que sair podia querer dizer coisas completamente diferentes e, portanto, um referendo não é, perante escolhas tão complexas, um instrumento adequado. E, por outro lado, não só é desadequado para questões políticas complexas, como é muito adequado e apto para demagogia e populismo. E, portanto, sabemos que a lição do instrumento referendário é que deve ser utilizado com maior cautela. Segundo, que há um problema sério das instituições representativas dos partidos e, verdadeiramente, nós temos de estar preocupados. Temos de estar preocupados também com os portugueses já agora. E a lição, se quiser, que fica para nós que somos portugueses perdeu-se demasiado tempo nos últimos 2 anos. Não houve durante muito tempo, nós fizemos no PSD muitos apelos para que fossem preparados programas de contingência e só há muito pouco tempo o Governo começou a prepará-los, e há um sítio onde já está a haver sinais dessa falta de preparação atempada, que é a dos consulados portugueses, que não foram reforçados a pessoal a tempo.
Portanto, a situação e as descrições que nós temos é de um relativo dificuldade da parte dos portugueses para aceder a respostas. Estou a ver a Ana Catarina Mendes a dizer que não, com a cabeça. Mas se me permite, Sara, boa noite. Eu gostaria de começar... Sim, antes de irmos a essas consequências também para nós e a forma como nos devemos preparar para esse processo, queria ouvi-la também sobre aquilo que se passou hoje no Parlamento Britânico e este ponto a que chegamos. Eu acho, aliás, que nós devíamos fazer uma reflexão sobre a responsabilidade das promessas que fazemos em campanha eleitoral. E eu gostava de recordar que tudo isto começa com Cameron, candidato a primeiro-ministro, que ganha as eleições, e ganha as eleições prometendo que, se ganhasse, talvez fizesse um referendo. E ganha de novo as eleições dizendo, sim, eu vou fazer um referendo, eu comprometo-me a fazer um referendo, na expectativa de que fizesse uma coligação, não tivesse maioria absoluta, fizesse uma coligação com os liberais, e por isso não haveria referendo, porque não estaria no acordo do governo. Ora, sucede que Cameron faz essa promessa e tem maioria absoluta e, portanto, tem que cumprir a sua promessa. E o problema das promessas que não são responsáveis, isto é, que foram para agradar um sentimento, que é um sentimento para quem acompanha a política britânica há muitos anos, mas ou quem recorda o Yes Minister ou Yes Prime Minister pode bem ver as complicações que foram ao longo dos anos, as tomadas de decisão e de posição dos próprios britânicos no seio da União Europeia. Mas eu creio que a primeira lição que nos deve colocar a todos é esta: cuidado com as promessas que não são testadas, que não sabemos como é que vai acontecer. Dizer só, se eu for eleito Primeiro-Ministro, a União Europeia, não fazemos parte mais da União Europeia, o Reino Unido sai da União Europeia. A segunda lição, o problema muito grande de não acreditar no instrumento, que é um instrumento de uma participação diferente para as decisões políticas de futuro. E hoje, quando ouvimos, ou no dia a seguir ao resultado do referendo, ouvimos muitos dos britânicos a dizer que pena, vamos sair da União Europeia. Hoje, vários estudos ao longo destes 3 anos que foram feitos revelam que a esmagadora maioria dos jovens britânicos não querem sair da União Europeia porque percebem a importância do projeto político que representa a União Europeia e, por isso, acho que é uma outra lição que temos que tirar, que é quando nós desistimos de decidir, isso também tem implicações nas nossas vidas, por mais que nós achemos que não. E a terceira, que eu acho que vale a pena também refletir sobre ela, é que foi anunciado ao longo destes anos que, a seguir ao Brexit, vários exits existiriam nos 27 Estados-membros. E a verdade é que nós conseguimos, com todas as diferenças que cada um dos Estados-membros tem, de política, de lideranças, de ideologia, de forma de olhar a Europa, a verdade é que os 27 Estados-membros, uns mais do que outros, mas todos falaram a uma só voz no sentido de proporcionar a possibilidade de haver um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, que não fosse um acordo unilateral, porque isso traria consequências ainda piores, quer para o projeto europeu, quer para o próprio Reino Unido, e por isso julgo que são 3 lições, uma mais positiva, 2 mais negativas, mas que no momento em que temos eleições europeias, devemos também pensar que muitas vezes se desvaloriza este momento de eleições europeias sobre o projeto europeu, porque as decisões estão lá longe e que é bom valorizá-las para que os projetos que são aprovados sejam os projetos em que a esmagadora maioria das pessoas se identifique e que não lamentemos no dia seguinte. Dito tudo isto, eu Vamos à tal preparação que o Governo tem feito para todos hoje, aquilo que aconteceu hoje. Ao longo deste tempo e desde que houve o resultado do referendo, o próprio Governo esteve no dia a seguir, na segunda-feira a seguir ao resultado do referendo, à realização do referendo britânico, o Governo português esteve reunido com as autoridades em Londres, com as autoridades britânicas, até porque temos consciência do seguinte: em primeiro lugar, a nossa relação ancestral com o Reino Unido é a primeira relação comercial com um outro país, com o Reino Unido. Em segundo lugar, a consciência que temos, quer da comunidade portuguesa que reside no Reino Unido, quer da comunidade britânica que reside em Portugal, e por isso a necessidade de não só preparar e ver o que vai acontecer. Nessa altura ainda não se sabia se haveria acordo com a União Europeia ou se haveria uma saída unilateral, e por isso a necessidade de garantir que os direitos dos nossos cidadãos, fossem eles os portugueses residentes no Reino Unido, fossem os britânicos residentes em Portugal, estavam salvaguardados, desde logo ao nível do emprego. Está completamente salvaguardado. Chegados a este ponto, eu gostava de referir 2 notas. Primeira é que os Estados-membros, volto a referir a uma só voz, depois do que aconteceu na última votação do Parlamento Britânico, entendeu que deveria haver um plano de contingência europeu
e que cada Estado-membro deveria preparar o seu plano de contingência nacional. Mas o governo português não esteve parado. Fez este plano de contingência, aprovou a 17 de janeiro, é certo, reforçando os meios consulares, ao contrário do que estava a dizer o Leitão Amaro. Ao longo destes 3 anos foi-o fazendo, reforçando os serviços consulares também, dando informação aos cidadãos e apoiando as nossas empresas que estavam lá, e fez uma outra medida, segunda medida, que a mim me parece de particular importância, que o Leitão Amaro não quis referir, mas que conhece bastante bem, o Portugal-IN, que é a estrutura de missão para garantir que empresas que queiram sair, portuguesas ou não, que queiram sair do Reino Unido por causa do Brexit, mas que se queiram manter, queiram permanecer na União Europeia, que possam investir aqui em Portugal. E eu julgo que os dados que o Financial Times, eu para não errar até os trouxe escritos, que o Financial Times publicou recentemente, que diz que entre janeiro de 2007 e novembro de 2018, nós atraímos 24 projetos, 20 empresas, 826 novos postos de trabalho, 490 milhões de investimento que vieram para Portugal e não foram para outro Estado-membro por causa da questão do Brexit. Mas gostava também de dizer, para concluir, se há matéria em que o Estado português tem estado bastante envolvido, quer o Governo, e diga-se também o Parlamento, e o Parlamento terá a oportunidade de discutir também este plano de contingência aprovado pelo Governo e que está na Assembleia da República para discussão, o Governo tem acompanhado a par e passo o que está a acontecer. Julgo é que, neste momento, o Reino Unido está no seu momento histórico de definição geoestratégica e tem um de 3 cenários. Sai unilateralmente, sai com acordo ou regressa à União Europeia, mas verdadeiramente o que quer dizer esta extensão do artigo 50 da sua saída até 30 de junho. Significa que temos aqui um outro problema para que a União Europeia e as instituições ponderem. É que o Reino Unido terá que participar nas eleições de 26 de maio. Isso ficou definido, pelo menos à partida hoje, naquilo que foi aprovado no Parlamento. Vamos ver o que é que tem a União Europeia também para. Mas isto o Conselho Europeu da próxima semana aceitar este adiamento. António, por estas medidas que foram aqui enumeradas pela Ana Catarina Mendes, fica ou não a ideia de que o Governo foi fazendo o que era preciso e que se calhar mais também não podia fazer porque ainda não se sabe ao certo o que é que vai resultar todo este processo? Podemos nos comparar com outros e acho que é sempre o melhor exercício. Os planos de contingência existem exatamente para imprevistos ou para possibilidades eventuais que ainda não são certas. Grande parte dos países, ou muitos países, e os principais países com relações com o Reino Unido na União Europeia aprovaram planos de contingência. Planos, pois implicam implementação. No ano passado, ao longo do ano de 2018, com tempo para o implementar, o governo português aprovou este ano, a poucos meses do eventual desfecho negativo e, por isso, com um tempo de implementação muito escasso. Segundo, as medidas sobre os serviços consulares são manifestamente escassas. Os relatos que nós recebemos de queixas de muitos portugueses neste momento que estão no Reino Unido é de dificuldades e incapacidade de resposta nos serviços consulares por falta de recursos humanos, que não houve um reforço adequado às necessidades. Por último, o Governo optou, ao contrário do que tinha sido, aliás, muitas vezes pedido e que muitos países fizeram, por não desenvolver um estudo de impacto do Brexit que fosse comunicado ao país. Muitos países o fizeram e permitem uma avaliação mais profunda para que, na sociedade, as pessoas, os empresários, as entidades, as empresas, os indivíduos, os cidadãos, não andem a tocar só a música que o Estado e o Governo em cada momento der, mas perante uma avaliação das consequências possam organizar as suas vidas. Felizmente, a dada altura, uma associação empresarial, a CIP, decidiu lançar esse estudo, superindo uma falha evidente de algo que podia ter sido o Governo a preparar, não o fez. Felizmente, esta instituição o fez e era relevante. E, portanto, é mais um exemplo de uma área onde os riscos não foram suficientemente acautelados e o interesse dos portugueses não foi suficientemente protegido. Agora, uma coisa é certa, também é verdade, por mais que
qualquer governo de qualquer país da União Europeia possa fazer de planos de contingência, uma saída e, sobretudo, uma saída desordenada, o tal hard Brexit, terá sempre uma consequência negativa para qualquer desses Estados e para Portugal, que tem uma relação relevante, os impactos vão ser seguramente importantes. Eu julgo que nós devemos perceber, este é um problema com consequências, como disse de resto o Sr. Governador do Banco Central Europeu, com consequências do ponto de vista do impacto económico à partida para o Reino Unido, muito graves. Não é por acaso que ao longo dos últimos 4 trimestres a economia no Reino Unido desceu, ou desacelerou substancialmente. Segundo ponto, não vale a pena transformarmos o Brexit numa questão de querela interna em Portugal ou noutro Estado-membro. Aquilo que é verdade é que, e acho que interessa perceber perante esta incerteza como é que os agentes políticos em Portugal reagem, e por isso eu volto a dizer, medidas de informação para os portugueses residentes no Reino Unido ou para os britânicos residentes em Portugal têm sido bastantes. Não estivemos, ou não esteve o governo sossegado e não acordou agora para o problema, porque senão os resultados que eu disse há pouco do Portugal IN, dessa estrutura de missão, não foi criada ontem, foi criada tem quase 2 anos, tem estado a acompanhar a par e passo as empresas portuguesas, mas também as empresas que queiram investir em Portugal, investir no espaço da União Europeia e que possam investir em Portugal, trazer acréscimo de postos de trabalho e acréscimo de investimento para o crescimento da economia em Portugal. Podemos sempre dizer que temos poucas pessoas na administração, vamos generalizar. Mas eu não quero generalizar. Mas eu quero dizer, é preciso em cada momento escolher as prioridades. E acho que este não é o programa onde eu vá conseguir explicar-lhe todas as medidas, das 10 medidas principais para os nossos consulados, mas que tenham a oportunidade de lhe dar a si também, mas para lhe dizer, Leitão Amaro, foram reforçados os serviços consulares, precisamente porque temos a consciência, nós estamos a falar de cerca de 400 mil pessoas que residem neste espaço e que precisam também Catarina, pessoas neste momento de resposta. Londres, e por isso mesmo, no Reino Unido estão com dificuldades. E por isso mesmo foram criados novos postos de trabalho. Podiam agir. Não estou a desculpar, Leitão Amaro, não quero tratar. É necessário. Acho que nós temos aqui, volto ao início da nossa conversa, nós temos várias conclusões para tirar, ilações para tirar deste processo. À partida, dizer que a União Europeia é, de facto, um projeto que vale a pena investir e melhorar. Porque é um projeto para o desenvolvimento dos Estados-membros, mas, sobretudo, para bem das pessoas. É por isso que esta incerteza, estes 3 anos de incerteza, aliás, de resto, eu percebo Theresa May. E quero, aliás, acreditar que a própria não está confortável, porque todos nós nos lembramos da própria, antes do referendo, proposto por Cameron, ter dito que não queria que a União Europeia, que o Reino Unido saísse da União Europeia, mas evidentemente está obrigada e vinculada a uma decisão referendária e por isso mesmo tenta encontrar uma solução. Agora, há uma coisa também que é preciso dizer aqui, é muito importante para o Reino Unido também e para a Irlanda do Norte que o Acordo de Sexta-feira Santa não seja colocado em causa, porque ele merece também a paz e a estabilidade. E queria também dizer ao Leitão Amaro, do ponto de vista das relações de Portugal com o Reino Unido, matérias que estão já decididas, que haja, havendo saída do Reino Unido, matérias como as matérias de defesa, do combate ao terrorismo, do ensino superior ou da investigação, são acordos que são matérias que estarão no âmbito dos acordos bilaterais com Portugal e o Reino Unido, precisamente pela necessidade de reforçarmos também as nossas relações, apesar da António Leitão Amaro, a Ana Catarina Mendes dizia que é preciso que o Brexit não se torne aqui uma questão de querela interna. Está aí a aproximar-se a campanha eleitoral para as eleições europeias. Vai verdadeiramente discutir-se aquilo que importa em relação ao projeto europeu ou pode haver também aqui um aproveitamento, como é normal, para que esta situação de campanha, e ainda mais este ano com eleições legislativas, seja sobretudo aproveitada para discutir assuntos nacionais? Repare, eu acho que não é aproveitamento do espaço público para exigir mais para os nossos concidadãos, lembrarmos-nos dos portugueses que estão no Reino Unido e alguém dizer, atenção, nós temos relato de que
estão com dificuldade de resposta e de acompanhamento da parte dos serviços portugueses. Isto não é querela nem é aproveitamento nenhum. É cumprirmos a nossa missão, que é defender os nossos concidadãos. Sobre as eleições europeias, evidentemente que este é um ato eleitoral com muita importância por si. O PSD, eu pessoalmente, acredito profundamente no projeto europeu. Sei que também na Europa estamos com dificuldades relativamente ao processo de integração, às ameaças diversas que existem a esse processo de integração e, portanto, esta eleição também deve ser um momento de afirmação do interesse de Portugal de participação nesse projeto europeu. Sem loucuras de saltos para a frente insustentados, porque há várias dimensões do processo de integração que precisam de ser completados, designadamente ao nível da união bancária, do mercado de serviços digitais, do mercado de energia. Portanto, é preciso completar o que temos. Por outro lado, e isso é uma crítica que é justa, faz parte do programa e de uma matéria que nos distingue e de uma coisa em que temos uma divergência relativamente ao Partido Socialista, que nas últimas semanas tem feito um caminho de apoio a uma proposta do comissário francês Moscovici de criação de impostos europeus. E o PSD tem-se oposto porque entende que é fundamental preservar a soberania fiscal dos Estados, acresce ainda mais, para além de ser um princípio sempre vigente. Nós vamos ter um momento de podermos discutir as eleições europeias e os projetos que estão em confronto, porque eu teria muito a dizer sobre isso. Para além de ser errado sobre a Europa da austeridade. Além de ser errado quebrar essa soberania fiscal dos Estados, que é uma coisa que o PSD defende, também é errado, Ana Catarina, também é errado Portugal, especialmente para Portugal, acrescentar mais impostos numa situação recorde de carga fiscal máxima. E neste momento, não era sobre isso, portanto eu espero ter a oportunidade para dizer e para desmontar o que está a dizer, porque não é isso que está em cima da mesa, não é aumentar os impostos para os nossos portugueses e, sobretudo, é preciso um debate muito sério sobre os confrontos que estão. E eu digo-lhe numa frase de 2 segundos o que está em causa. Está em causa o projeto liderado pelo PSD e pelo CDS, muito recentemente em Portugal, o projeto da Europa da Troika e da austeridade, ou o projeto liderado pelo Partido Socialista Ana Catarina, das pessoas e de maior justiça social. A dezembro de 2010, que os senhores fizeram todas as medidas de austeridade são aprovadas em 2015. Ana Catarina, todas as medidas de austeridade principais foram todas aprovadas em dezembro de 2010 por José Sócrates. A Sara já prometeu o debate. A Troika foi trazida por vós. E agora, a criação de impostos europeus é uma proposta que tem estado o Partido Socialista, Pedro Marques, António Costa, ao lado de Moscovici a criar. E o PSD está contra. Não queremos essas decisões e não queremos mais impostos em Portugal. O que nós também não queremos. É o apoio, foi isso que apoiaram. É o apoio que os senhores estão a dar a Weber, que queria sancionar sanções para Portugal. É isso que os senhores estão a aprovar. Estamos a sancionar. Nós estamos a sancionar um governo húngaro que os senhores é que não são capazes de atacar e criticar pessoas como os governos eslovaco ou de Malta, ou da Roménia, socialistas que têm que ter até lá tema para falar sobre isso e sobre as várias propostas. Não temos tempo, não era esse o tema de hoje. Eu aqui tenho de intervir para dizer isso e para esclarecer. Muito inconveniente. Pediu para o árbitro evitar mais depressa, foi isso que eu reparei. Não era de facto esse o tema. O árbitro não me deu tempo. Não vamos jogar esse jogo. Está prometido esse debate. António Leitão Amaro, Ana Catarina Mendes, obrigada aos dois. Boa noite, até para a semana.